Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia da nossa maratona Uma Vida com Propósitos. Hoje, dia 22, entramos oficialmente na segunda metade da maratona. Aí sim, hein, gente? Estamos caminhando, grandes transformações a caminho. Então vamos em frente. Mais um dia de profundas reflexões, de meditação maravilhosa. Mais um dia de vida e vamos viver, não é mesmo? Vamos viver, graças a Deus. Eu vou aqui pegar minha aguinha, pega a sua aguinha aí e vamos em frente. Vamos repassar rapidinho o que a gente viu ontem e a gente vai entrar no tema de hoje. Hoje nós entramos oficialmente também no terceiro propósito, então estamos caminhando. São 5 propósitos, já estamos no terceiro. Olha que coisa maravilhosa. Então vamos lá, ontem nós vimos o tema Protegendo a sua igreja. Como lidar com os conflitos que ameaçam a unidade da comunhão. O foco no que temos em comum. Ser realista nas expectativas. Incentivar ao invés de criticar. Recusar-se a fofocar. Entre outras boas práticas para manter a harmonia e a paz nos relacionamentos. Então, assim, em uma reflexão final, o quanto que a gente efetivamente se posiciona para manter a paz, o bem-estar nos nossos relacionamentos. O quanto a gente deseja isso, o quanto a gente cultiva isso. Existem formas ativas e formas passivas da gente cultivar isso. E o quanto a gente consegue entender que a inteligência emocional justamente a gente ir circulando no momento que a gente tem que ativamente cultivar a paz nos nossos relacionamentos, no momento que a gente tem que saber também ter uma tolerância e lidar com as questões, os conflitos que vêm para querer tirar essa paz. Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia, Mari, sejam muito bem-vindos. Então, hoje o que nós vamos ver? Hoje, oficialmente, nós entramos no terceiro propósito da nossa maratona, que é você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Então essa semana vai ser uma semana muito bacana, porque a gente vai passar a semana inteira refletindo sobre a transformação em Cristo. Olha que bacana. Então vamos lá. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho, Jesus. Este é o seu destino e o terceiro propósito de vida. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Este é um privilégio que muito nos honra. Assim como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá sobre o nosso corpo terreno. Assim como Deus, somos seres intelectuais. Podemos pensar, ponderar e solucionar problemas. Então, quer dizer, tem inclusive muitas vertentes que falam sobre Deus, falam que é um princípio inteligente. Então, não é uma coisa aleatória, não existe uma aleatoriedade. Então, existe uma capacidade intelectual. Assim como Deus, o ser humano é relacional. Podemos dar e receber amor verdadeiro. Assim como Deus, somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado. E o que nos torna responsáveis é isso mesmo diante de Deus. Então, olha só, as 4 características que temos como Deus. Somos seres espirituais, somos intelectuais, somos seres relacionais e somos dotados de consciência. Esse último é o que eu falo, nós somos Homo sapiens sapiens. É o que nos diferencia de outros seres humanos. É a nossa capacidade de raciocinar sobre o nosso raciocínio. E é isso que é a consciência. Então, com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo. Tá? Vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos em essência, nós somos em potencial. A questão é que nós precisamos trilhar o caminho para a gente poder acessar, ativar, manifestar e expressar essa imagem e semelhança de Deus que nós somos. Então, na Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus, é a imagem de Deus invisível, é a expressão exata do seu ser.
Então tem vários momentos de referência na Bíblia que fala sobre isso, que justifica essa afirmação, que a imagem e semelhança de Deus se parece com Jesus. Então já começa a ficar mais acessível, porque Jesus esteve entre nós. Olha que interessante. Então a gente consegue começar a trazer as coisas para um contexto mais prático, mais aplicável. Então você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Aí eu lembrei do Espiritismo, que tem a lei de amor, justiça e caridade. Para você ser uma pessoa de bem, a coisa mais essencial que você tem que praticar é a lei de justiça, amor e caridade. Então eu até coloquei aqui, a santidade é o amor e caridade, na sua versão mais elevada. Olha que lindo. Então a gente vê que eu percebo assim que muitas palavras, muitos termos e muitas visões, assim, muitas perspectivas, muitos conceitos, a gente coloca certos estigmas na coletividade social. Então aquilo vira uma coisa banalizada, debochada, ou vira uma coisa que as pessoas têm medo porque elas acabam achando que vai castigar, ou é muita rigidez, muita disciplina bronca, ou vira uma coisa que as pessoas colocam num lugar tão sagrado, tão sagrado, tão sagrado, que não conseguem trazer para aplicar na sua vida. Então a gente tem que pensar nisso. Tudo é aplicável. E como que a gente vai aplicar é o que a gente vai desenvolver aí nessa próxima semana. Deus não quer que você se transforme num Deus totalmente pleno, poderoso, seguro, mas sim que se torne como Ele, que tenha traços dele, que assuma valores, atitudes e o caráter próprio dele. Então, olha só que interessante. O que é o caráter? São os traços de comportamento, são os traços de personalidade somados. A gente vai ver mais sobre isso lá na frente. A Bíblia diz: agora é a hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus e renovada a partir de dentro. Olha que legal. Então, olha só que interessante. Como a gente se transformar mais próximo de Deus? Valores, atitudes e caráter próximo de Deus. Como que a gente faz isso? Trazendo esses novos valores, atitudes e caráter para o nosso estilo de vida, percebe? Então, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Bom dia quem está chegando, Michele e Denise, sejam muito bem-vindas. Uma vida que muda para melhor a sua conduta e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade na sua vida. Olha o que eu falei. Muitas vezes a gente tem estigmas, a gente tem visões limitadas de Deus, da relação de Deus, da sacralidade de Deus. Coloca aquilo ou num lugar de preconceito, ou coloca aquilo num lugar tão sagrado que a gente não consegue trazer isso para a nossa vida prática. Então é exatamente isso a proposta dessa semana, que é a transformação em Cristo. Como que a gente pode trazer isso para a nossa transformação interior? Então percebam que interessante, a gente olhou, primeira semana, os pilares, né, as premissas de toda a filosofia, de tudo que a gente está tratando aqui, de todo o conjunto de valores. A segunda semana a gente olhou a nossa relação com Deus, nós somos feitos para adorar a Deus. Terceira semana, nós olhamos a nossa vida em conjunto, em comunhão, que foi o segundo propósito, tá? E hoje, a quarta semana, que é o terceiro propósito, a transformação em Cristo. Então agora a gente vai começar a entrar num lugar mais íntimo. Sabe o que eu estava pensando esses dias? É igual série de televisão, que a primeira temporada ela serve para apresentar os personagens, para apresentar a dinâmica lá das situações. Aí você começa a se aprofundar. Então na segunda semana foi a nossa relação com Deus totalmente, como a gente constrói um relacionamento com Deus, que é a base essencial do nosso comportamento, da nossa conduta, do nosso conjunto de crenças e valores. A terceira semana, que foi o segundo propósito, semana passada, a vida em comunidade. Você foi criado para fazer parte da família de Deus, então nós fazemos parte de um sistema muito maior, a gente expande o nosso mundo. E hoje, essa semana, a gente vamos trabalhar a nossa parte íntima. Então a gente vai começar agora numa parte mais profunda, mais intrínseca, mais de essência. Então, o supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto
e sim o desenvolvimento do caráter. Olha que resumo legal nessa frase, resume muito bem, né? Então não é pra gente ficar só pensando, a gente tem que descansar, a gente tem que desfrutar, faz parte, mas a gente tem que lembrar que o desenvolvimento do caráter é a linha principal. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo, o que não significa perder a personalidade ou se tornar autômato. Também não é para ser um robô cristão. Consiste em essência na transformação do caráter e não da personalidade, ou seja, é uma coisa bem íntima dos seus sistemas de crenças e valores que estão enraizados dentro de você. Então, muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa, como se isso significasse vida perfeita, estilo de vida confortável, felicidade ininterrupta, plena realização dos sonhos, alívio instantâneo dos problemas. Assim, orei, tenho fé e orei, pronto, resolveu todos os meus problemas. Não é assim que as coisas funcionam. A fé e a oração, elas são transformadoras. Eu particularmente acredito que a gente precisa, inclusive, falar mais sobre e explorar mais o poder da oração. Mas existe uma série de processos. E a gente tem que lembrar que para muitas coisas acontecerem, dependendo das situações e dos acontecimentos, quando a gente fala na meditação, né? Então, a partir de hoje, essa sua nova vida que a gente viu no futuro, vão acontecer, vão se movimentar pessoas e situações, vão se criar meios e condições para que essa nova vida passe a se materializar para você. Então, a gente está trabalhando também uma maneira de atrair quanticamente, né? A gente está emanando comandos para o universo, para trazer pessoas e situações. Mas a gente tem que lembrar que essas pessoas, principalmente as pessoas, é muito ligada a livre-arbítrio. Então, tem pessoas que estão lá com os programas mentais para serem facilitadores das coisas que a gente está desejando e está buscando na vida. Mas eles vão receber lá um insight. Opa, eu vou para aquele caminho lá que vai acabar gerando um encontro com você. Opa, eu vou para aquele caminho lá. Mas a pessoa tem que falar assim, será que eu quero mesmo para esse caminho? Ah, eu vou. É o caminho que eu quero, que eu tô buscando, etc e tal. Mas será que eu quero mesmo pra mim? Ah, eu não vou. Entendeu? Então, assim, depende muito do livre-arbítrio dos outros. A gente tem que entender que nem tudo é fé e oração. Mas a oração, eu garanto pra vocês que tem poder. Tem poder. Essa perspectiva egocêntrica de quem quer que a vida seja perfeita, que o estilo de vida seja confortável, que a felicidade seja ininterrupta, que tenha plena realização dos sonhos. Ela considera Deus uma espécie de gênio da lâmpada, que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de realização pessoal. É a criança, né? É a criança que pediu a bicicleta de Natal pro pai. E se o pai não der a bicicleta, vai ficar arrasado. Então a gente precisamos ter essa autoobservação de sempre estar analisando a nossa relação com Deus. Isso que eu tô, essa expectativa que eu tô gerando, essa posição que eu tô tendo, essa birra, esse incômodo que eu tô sentindo, é legítimo ou é uma criança que não foi servida nas suas necessidades? E faz parte, gente. Faz parte. A gente, hoje, entre ontem e hoje, só para vocês entenderem o nível que também as transformações acontecem, eu me deparei com algumas crenças, uma visão aí de vida que vem de diversos acontecimentos que houveram na minha infância que construíram uma metáfora. São várias coisas. Uma metáfora em relação a determinadas situações da minha vida. Não posso entrar em detalhes aqui. O que eu quero dizer? Eu comecei a perceber que a vida era aquilo, e aquilo desdobrava em diversos comportamentos meus, em diversas maneiras de eu me posicionar em relação a questões na vida, e afetava a manifestação da minha capacidade, do meu poder pessoal. E aí eu entendi agora de onde que vem. E olha que, ó, eu faço processo terapêutico comigo praticamente todo dia. Todo dia. Cada dia é um flash. Cada dia é um olhar novo. E aí a gente começa a entender e você fala, caramba, agora eu vou ainda olhar como é que eu vou fazer para trabalhar isso. Cada hora é uma coisa, gente. Uma hora é merecimento, outra hora é insegurança, outra hora é autoestima, outra hora é amor próprio, outra hora é relação com família, outra hora é relação com o sistema maior, outra hora é relação com Deus, outra hora é relação com a gente mesmo.
E aí a gente vai construindo o quê? A renovação do nosso caráter. É isso. E faz parte. E às vezes é doloroso, às vezes é cansativo, mas eu posso garantir que depois que você passa a tempestade, vale cada segundo do seu esforço. Eu te garanto com certeza absoluta. Vale cada segundo do seu esforço, da sua dedicação e da sua fé. Então, Deus não é o nosso criado. E caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ficaremos grandemente desapontados ou viveremos uma constante recusa em aceitar a realidade. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus e não o contrário. E é difícil a gente sair desse ego. Como a vida não gira em torno de mim, eu tenho que cuidar da minha vida. Ninguém se preocupa com os meus problemas, ninguém tá aí com as minhas dores. Eu tenho que me preocupar comigo. Sim, com certeza absoluta. Você tem que se preocupar com a sua transformação pessoal, com o seu crescimento pessoal, com o desenvolvimento da sua vida, com a construção da sua família, do seu patrimônio, com a sua felicidade, com o seu bem-estar, com a sua saúde, com tudo. Mas nós fazemos parte de uma dinâmica autônoma da existência. Não adianta a gente querer negar isso. E negar isso é como se fosse nadar contra a maré. Então a gente tem que lembrar disso. Existe algo muito maior. E nós existimos para que nós possamos acessar uma capacidade consciencial e acessarmos essa consciência maior, que é a consciência de Deus. E todas as outras coisas que a gente tem que vivenciar aqui, elas são essenciais e necessárias porque nós estamos no plano físico e material. Porém, elas são, de certa forma, secundárias. Porque não adianta, sabe aquela frase de que vale ganhar o mundo e perder a sua alma? É sobre isso. Eu vou ter todo o dinheiro, vou conquistar o patrimônio, vou ter uma família bonita, que às vezes eu também não sou muito presente. E quem eu me tornei nesse processo? Como construir uma relação com Deus nesse processo? E claro que ninguém tá no 0 a 0, gente. Alguma relação com Deus a gente tem. Então também não vamos sofrer. A gente tem que entender como a gente pode melhorar, entendeu? Então a gente tem que lembrar disso. Oh, meu Deus, mas agora como é que eu faço? Agora você muda. Agora você muda. Ah, mas é difícil? É difícil. Por isso que a gente está aqui se educando. A gente está aqui aprendendo juntos. As dinâmicas, né, de meditação, de hipnose ajudam bastante, porque a gente está aprofundando e transformando o nosso inconsciente. Então temos que lembrar sobre isso. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Deus concede o nosso tempo aqui para construirmos e fortalecermos o nosso caráter para viver na eternidade. Não adianta a gente achar que é para qualquer outra coisa. Não é, porque a alma vai, um dia a alma se vai, nós sabemos disso, vai para a eternidade e ela não vai levar nada das coisas que a gente fez aqui, das coisas que a gente conquistou materiais aqui. Ela vai levar simplesmente quem a gente se tornou. Não tem outra coisa. E claro que quando você é um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, um bom funcionário, um bom chefe, você vai se tornando uma pessoa de caráter melhor. Então é um caminho natural a gente entender que ser uma pessoa boa nas nossas relações e na nossa convivência social vai acrescentar e vai agregar valor. Inclusive, olha só, agora eu tô tendo um insight muito grande aqui, porque muitas pessoas não sabem, não têm noção, mas o desenvolvimento da consciência social, que inclui inclusive trabalho voluntário, inclui trabalho de relacionamento com a sociedade, é um dos maiores pontos de alavancagem que eu vejo num processo de coaching. Porque a pessoa não imagina, aquilo vai afetar a sua identidade, vai afetar os seus princípios e valores. E justamente aquilo que a gente faz, por que a gente bate na tecla da caridade? Aquilo que a gente faz, que a gente não é pago para fazer, a gente vai fazer porque a gente ama. Porque a gente coloca um amor naquilo. E aquilo está muito mais ligado à nossa alma do que um trabalho que a gente vai lá trabalhar para ganhar nosso dinheiro, tem uma profissão que é legal, a gente pode gostar e amar o que a gente faz, mas
Não necessariamente é alguma coisa que tá... ontem no livro, eu não coloquei aqui porque é muita coisa, mas ele falava assim, não, muitas vezes existem diversas profissões que você pode seguir que vão te levar nos caminhos para você desenvolver o que você precisa se desenvolver e evoluir para lapidar o seu caráter em Deus. Então, às vezes, uma profissão só, e esse aqui é até legal, porque alguém que está pensando aí numa transição de carreira, né? Hoje eu estudo muito marketing, negócios, empreendedorismo, e o empreendedor, ele não se atém a só uma coisa, ou só um segmento. Você vê esses bilionários jovens, são pessoas que eles geralmente têm um negócio central, que eles acabaram ficando ricos, mas eles vão se envolver com outras coisas, em outros segmentos. Muitas vezes tem um hobby de esporte, muitas vezes eles têm lá outros hobbies intelectuais, artísticos. E o que é? É a multiplicidade, é você ir se desenvolvendo. É você ir explorando os talentos, as habilidades, as capacidades da sua alma. Vou tomar uma aguinha aqui e a gente já continua. A obra do Espírito Santo. Próximo tópico. A obra do Espírito Santo de Deus em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. O processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado santificação, que é o terceiro propósito de vida neste mundo, que é o que nós estamos vendo, nos tornarmos semelhantes a Cristo. Somente o Espírito Santo tem poder de realizar as transformações que Deus deseja em nossa vida. Quando falamos sobre o poder do Espírito Santo, muitas pessoas imaginam manifestações milagrosas e emoções intensas. Mas, na maioria das vezes, este poder atua na sua vida de uma maneira discreta e silenciosa, de modo que você às vezes nem percebe. Ele frequentemente nos toca como uma brisa suave. Olha que gostoso. Então assim, a gente respira e relaxa. E aí, muitas vezes, o Espírito Santo, ele é essa coisa sutil, essa delicadeza, que é o momento que a gente tira as nossas barreiras mentais. É o momento que a gente se despoja das nossas barreiras, bloqueios emocionais, julgamentos, orgulhos, percebe? E aí você começa a acessar um outro nível de sensibilidade. Então, as características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitimos que Cristo viva por meio de nós. E eu realmente acredito, gente, que o retorno de Cristo prometido é exatamente isso aqui. É exatamente isso que eu acredito. O retorno de Cristo prometido é nos nossos corações, na nossa conduta. Cada vez mais e mais a gente vê aí artistas, principalmente o Brasil, tá? O Brasil, ele é a terra prometida da renovação do planeta. Então, o Brasil, inclusive, logo que eu comecei, eu vou compartilhar com vocês, logo que eu comecei a fazer as lives, teve um dia que eu fui fazer uma meditação, uma semana depois eu vi, assim, a coisa mais linda, o Brasil todo iluminado, e veio muito forte, assim, uma terra totalmente cristã, e eu costumo dizer que todo mundo todo brasileiro é cristão, só não descobriu ainda, entendeu? E não necessariamente na figura de Cristo em si, mas é nessa transformação do caráter, entendeu? E porque nós temos os componentes emocionais ativados, o que a gente precisa é educar. Olha só isso, como é relativamente simples, entendeu? O que a gente precisa é só educar. Então a gente tem a essência, nós temos a essência da afabilidade, da amorosidade, da compaixão. Ah, mas tem gente que faz o mal, tem o crime. Tem, mas são seres humanos que só precisam se educar, percebe? Então assim, continuando aqui. Então, o Cristo, as características de Cristo são produzidas por meio de nós. A Mariana, lembro dessas lives, Brasil, Pátria do Evangelho. Tem no meu feed e tem no meu canal do YouTube, que tá o link na bio do meu Instagram,
Quem quiser, lá no meu canal do YouTube tem as playlists. Eu tô inclusive para baixar essas lives de agora para colocar lá. E tem uma playlist só, primeiro eu fiz uma live chamada Nova Era da Consciência, onde eu uso vários conceitos do livro Exilados de Capela, falando evolutivamente mesmo, de quando a gente veio dos homens da caverna, tudo. O livro ele é bem técnico, inclusive. Fala dos tipos de homos que a gente já foi. E depois foi o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Exatamente. Então, continuando aqui. Como que a gente transforma Cristo habitando em nós? Como que a gente constrói essa habitação de Cristo vivendo por meio de nós? Como isso acontece na vida real? Por meio das escolhas que fazemos. Então, escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações da nossa vida, confiando que o Espírito Santo de Deus nos concederá força, amor, fé e sabedoria para agir. Uma vez que o Espírito de Deus vive em nós, essas coisas estão sempre à disposição quando necessárias. E aí eu achei muito bacana isso, porque assim, tem uma questão transcendental da gente buscar em Deus, buscar na fé, algo que a gente não consegue ver, não consegue sentir, ainda não é comprovado cientificamente. Mas existe uma questão aqui que é a gente lembrar dos processos que eu falo sempre, neurológicos, bioquímicos que acontecem. E aí eu trouxe aqui um conceito de programação neurolinguística, que é a ativação dos recursos internos, que é a força, o amor, a fé, a sabedoria, o agir. Então olha que interessante, é o desenvolvimento da inteligência emocional. Então quando a gente vai fazer uma oração, ai, Deus, me ajuda a ter a sabedoria, me ajuda a ter... Sim. E o que ele vai fazer? Ele vai ativar o seu recurso interno da sabedoria. Então, olha que interessante. A gente pode fazer uma oração. Deus, Espírito Santo, toque em mim, ilumina a minha alma, ativa na minha alma todo o pleno poder, toda a plena capacidade da minha vida, da minha capacidade de ir além, de ter mais fé, de ser mais corajosa, de conseguir enfrentar a vida e os desafios do dia a dia, independente dos meus medos, das minhas dúvidas, das minhas inseguranças. Percebe? É uma oração simples, mas é uma oração sincera. E é uma oração que vai trabalhar no nosso caráter, que é Cristo habitando na gente. Percebe como é mais simples do que a gente imagina? E ainda coloquei aqui, ajudar a Deus a te ajudar. Então nós temos que lembrar disso. Estão sempre à disposição quando necessárias. Uma outra coisa que vem aqui para mim, que é muito importante, no Espiritismo fala isso, os nossos mentores, a espiritualidade, ela está sempre disponível para ajudar a gente. Mas eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. O que é isso? Eu tô chorando, eu tô aqui na dor. Tá, e aí? E aí? Você vai rezar? Deus me ajuda, a espiritualidade me ajuda a sair dessa dor, me ajuda a sair dessa situação. Opa! Então lá, a Ivete está pedindo ajuda. Vamos lá ajudar? Porque ela pediu. Agora imagina você tá lá na dor, sofrendo. Os mentores estão lá mandando uma luz para você, mandando um amor para você. Aí um vira pro outro e fala assim, a gente não pode ajudar mais ela? O outro fala assim, nós podemos, mas nós precisamos esperar ela pedir ajuda. Porque ficar sofrendo nessa dor sem querer sair dela está sendo uma escolha dela. Olha só que loucura. E isso vem dos nossos programas mentais. Muitas vezes a gente não... Registros de infância, com figuras de autoridade, etc. E isso vai se reafirmando ao longo da vida. A gente acaba criando um programa mental de rejeição, de abandono, de tristeza, de miséria, de pobreza, de desgraça, de dor, de sofrimento. Então a gente tem momentos de respirar, mas aí sabe aquelas coisas cíclicas, situações cíclicas? A todo momento vem alguma situação e pá, você se reconhece naquele sofrimento, você se reconhece naquela dor. Quem aí já aconteceu isso? Depois quem estiver assistindo gravado me conta se tiver acontecido com você também. E aí, existe um caminho para a gente sair disso. A gente não sabe como, mas a gente pode a todo momento colocar para Deus. Deus,
me ajuda a encontrar o caminho para sair desse padrão de dor. Me ajuda a encontrar o caminho para sair definitivamente dessa dúvida, desse medo, dessa insegurança, dessa tristeza, dessa angústia, desse momento de sofrimento que eu estou passando na minha vida. Então, e eu tô falando aqui, mas isso vale pra mim também, tá, gente? Vale pra mim também, que às vezes a gente tá numa situação, a gente não percebe. Quando você vê, você se colocou lá na situação e aí você começa a se perguntar, meu Deus, como é que eu me coloquei nessa situação? Olha só a frase já demonstra que eu tenho autorresponsabilidade, tenho consciência que de alguma forma fui eu que deixei a coisa degringolar até chegar naquilo lá. E como que eu faço para sair dessa situação? Como que eu faço para construir um cenário onde eu consiga estar mais feliz e essa problemática aqui que está me impedindo de conseguir seguir num caminho melhor, mais feliz, esteja solucionado. Então a gente tem que ter essa fé de colocar para Deus as nossas necessidades. Então, devemos cooperar com a obra do Espírito Santo, ó, o próximo tópico. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. E eu lembrei da parte do render-se. Quando a gente coloca para Deus e fala assim, eu desisto de controlar isso. Eu vou entregar para Ti, Senhor. Eu vou entregar para Ti a minha dor. Eu vou entregar para Ti o meu sofrimento, o meu bloqueio, o meu trauma, o meu medo. E eu também vou louvar o Senhor no meu momento de vitória, de felicidade. Deus espera que você haja primeiro. Não espere se sentir poderoso e confiante. Siga adiante, mesmo na fraqueza, fazendo a coisa certa, a despeito dos seus medos e sentimentos. Sabe aquela coisa assim? Você coloca o pé, depois Deus coloca o chão? É mais ou menos isso. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma do seu caráter se desenvolver. Então não adianta a gente achar que Deus é o papai que vai trazer a bicicleta no Natal, porque não é. Deus é uma força maior, onipresente, onipotente, só que a gente tem que fazer a nossa parte de contribuição para as coisas darem certo e a gente tem que se permitir também colocar para Deus. Me guia nesse caminho, me traga a força necessária, ativa os meus recursos internos para eu conseguir seguir. Então, a Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente. Não, ele compara 3 coisas. As 3 coisas, inclusive, que eu já falei aqui em live. Uma semente, que deve ser plantada e cultivada. A edificação de um prédio, que deve ser construído tijolo a tijolo. E a criança que se desenvolve, né? Que deve comer e se exercitar para crescer. Então, é isso. Nosso crescimento espiritual, ele não tem não é um trajeto linear. E também não é a gente pode dar grandes saltos de percepção? Pode. A partir do momento que a gente se permitiu passar por uma transformação. Então, creio eu que, inclusive, depois dessa maratona, nós vamos dar um salto de percepção, se é que não estamos dando. Eu, particularmente, tenho dado. É muito interessante que até os louvores, quando eu ouço, eu tenho sentido diferente. Aí as frases, as coisas, eu falei, nossa, agora eu entendi por que ele fala isso. Não que eu não entendesse antes, mas é um sentimento diferente. Então, o apóstolo Paulo explica 3 coisas que devemos fazer para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Primeiro, abandonar a nossa antiga maneira de agir. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Ainda coloquei aqui valores, escolhas e atitudes. Então a gente lembrar do conceito de vida eterna, que é o quê? A visão de longo prazo. A gente administrar quando a gente tem questões imediatas que frustram a gente, questões imediatas que ferem o nosso orgulho. Isso tudo faz parte do estilo de vida, tá? Então lembrar disso. A saúde. Lembrar que o nosso corpo físico, ele é importante porque ele guarda a nossa alma. Então, cuidar da nossa saúde. Então, todo o estilo de vida, os relacionamentos, tudo que a gente viu aqui nos últimos 7 dias sobre a convivência em comunidade, sobre a comunhão, tudo isso faz parte desse estilo de vida, percebe? É muito interessante. Quanto mais eu leio o livro, mais eu vejo como ele é bem construído. Segundo, devemos mudar o nosso pensamento. Deixe que o Espírito Santo transforme a sua maneira de pensar.
Aí ele fala durante o livro como a lagarta se transforma na borboleta. Então, o que acontece? Lembrar que a gente tem aquelas partes, os andares do cérebro. Quando a gente vive uma vida instintiva, imediata, uma vida que ela só quer saciar e satisfazer os nossos prazeres e necessidades imediatos. E como eu me sinto? Me sinto mal. Então isso não pode. Então eu não posso fazer ginástica, me esforçar, não posso fazer musculação, porque machuca meu músculo e eu me sinto mal. Aí, tá bom, então aí você não vai ter força lá na frente quando você ficar velhinho. Aí vamos ver como é que vai ficar a sua constituição muscular, entendeu? Então assim, a gente tem que se permitir também largar de algumas crenças, alguns conceitos que não são construtivos. Então, a renovação do pensamento. E aí vem muito aqui, como eu falo para vocês, como eu trago muito da questão da programação neurolinguística, comportamental, lembrar que a gente tem os programas mentais. Então, a gente tem que, já foi falado aqui, como que a gente pode olhar e mudar padrões repetitivos, colocar isso para Deus, tá? Terceiro, assumir o caráter de Cristo ao desenvolvermos hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age. Então, uma pessoa que mente todo dia ela mente alguma coisa para alguém. O que ela se torna? Qual é a identidade dela? Mentirosa. Mentirosa. Ao passo que uma pessoa que todos os dias faz uma oração para uma pessoa diferente como forma de caridade. Eu vou orar todos os dias, eu vou orar para uma pessoa diferente. O que essa pessoa é? Caridosa, generosa, percebe? Então, são os hábitos, gente. São os hábitos. Por isso que eu falei, quando terminar essa jornada de lives, eu vou fazer um dia de live para o espiritismo, para a gente continuar olhando esses conceitos espirituais com o olhar espírita. E depois eu vou fazer um dia de jornada de live de performance. A gente vai trabalhar a questão da renovação de pensamentos e hábitos, tá? Então, olha só o que eu coloquei aqui. Primeiro você tem que desapegar, abandonar a antiga maneira de fazer as coisas. Segundo, é se permitir passar pela transformação, que é mudar o pensamento, renovar ideias, renovar a visão de vida, metáfora de vida, curar bloqueios emocionais e crenças limitantes. E terceiro, receber o novo. Receber toda essa bênção, esse poder, essa capacidade de Cristo. Vou tomar uma aguinha. Continuando, deixa eu ver como é que estamos de horário aqui, dá uma acelerada. Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. São 3 fatores indispensáveis ao desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus proporciona a verdade de que precisamos para crescer. Segundo, os filhos de Deus contribuem com o apoio que necessitamos para crescer, a comunidade. Então, olha a importância da gente pensar com quem que a gente está se relacionando, da onde que a gente está se alimentando e nutrindo de informação. Terceiro, as circunstâncias promovem um ambiente para colocarmos em prática as características de Cristo. Ou seja, nem sempre as circunstâncias serão favoráveis, mas nós sempre poderemos ter um posicionamento positivo e construtivo em relação aos desafios que se apresentam para a gente. Isso é muito importante a gente lembrar. Se você estudar e praticar a palavra de Deus, aprender a confiar no Senhor nos momentos difíceis, garanto que se tornará mais parecido com Jesus. Então, por exemplo, nós estamos aqui 42 dias numa maratona, 42 dias seguidos, estudando e meditando sobre esses ensinamentos. E meditando profundamente, com técnicas realmente profissionais, tá? Então, o que acontece? De alguma forma, nem que seja um pequenininho, assim, um pouquitinho, nós vamos nos tornar mais parecidos com Jesus. Tenho certeza absoluta disso. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária, porque ela diz respeito a amar como Jesus amou. E a gente não consegue fazer isso sozinho. Não adianta a gente ler todos os livros. Não adianta a gente saber todas as coisas, se a gente ficar trancado e não colocar isso pro mundo. Se a gente não se relacionar. Porque eu sei que para me relacionar eu tenho que ter tolerância. Tá,
E aí, quando você se relaciona com as pessoas, como é que você faz? Você age com tolerância? Então, é a prática que traz a maturidade espiritual. Então, lembre-se, tudo consiste no amor. Amar a Deus e amar aos outros. Então, quando a gente tem dúvida, é aquela coisa, fazer a coisa certa nem sempre é fácil. Mas a gente sabe o que é a coisa certa. É só a gente lembrar exatamente disso. O amor. Como Jesus, se eu estivesse conversando com Jesus agora, o que ele me aconselharia a fazer? Está nos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Honrar pai e mãe. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. Você é uma obra em construção. A sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, se prolonga por toda a sua vida até a eternidade. Então é um trabalho contínuo que não vai acabar só aqui. Só que quanto mais a gente postergar e querer negar, mais trabalho a gente vai ter lá na frente, porque vai acumulando. Inclusive nesse momento que nós estamos passando do planeta aí de transformação, de provas e expiações para regeneração. Deus está muito mais interessado em edificar o nosso caráter do que qualquer outra coisa. O que mais importa é que, sejam quais forem as suas escolhas, você as desempenhe com a postura de Cristo. Então é isso, é aquilo que eu falei, não adianta a gente só querer construir as maiores construções. O nosso propósito principal aqui é desenvolver um bom caráter, tá? Então, o que mais importa é que, quais sejam as suas escolhas, você as desempenhe com a postura de Cristo. É aquilo que eu falei. Se eu fosse pedir uma... É difícil, gente, não é fácil. É cansativo, é doloroso. Você tem que abrir mão de muita coisa. Muita gente não vai entender. Você vai ter que se afastar de muita gente, porque muita gente não vai entender as suas escolhas. Muita gente pode até debochar, criticar, se juntar para falar mal de você pelas costas. Mas se eu puder dar um conselho, caminhe. Caminhe. Faça a sua caminhada. Faça a sua jornada. Sabe por quê? Mude os seus hábitos, o seu caráter e a sua construção mental. Porque aquela pessoa ela vai responder pelos atos dela, não pelos seus. E aí lá na frente, quando você estiver frente a frente com a sua vida, com a história que você escreveu, você vai olhar para trás e falar assim, mas sabe o que é? É porque eu tinha uma amiga que ela ria da minha cara. Quando eu falava que eu acreditava que a gente tinha que honrar pai e mãe. E aí, tá, mas e aí, você fez o que com isso? Você foi vivendo a sua vida preocupado com a opinião dos outros. Então a gente não pode se preocupar com a opinião dos outros. Por mais doloroso que seja o mundo, e a gente vai falar exatamente sobre isso agora. O mundo, ele está na contramão dos valores edificantes de crescimento para a vida eterna, tá? Olha só, tá no livro e ele fala que tá na Bíblia. Na Bíblia diz, não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus e vocês serão mudados de dentro para fora. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Então é isso. O que eu falo? Ontem a gente falou inclusive sobre matriarca, né? O problema é desse tamanho. Se eu começo mas eu não preciso disso, eu não quero isso, eu não posso com isso, eu tô me colocando deste tamanho. Eu tô deixando o problema ser maior do que eu. Aqui, tá, gente? É a bolinha, não é o pulso todo. Tô deixando o problema ser maior do que eu. Ao passo que se o problema for desse tamanho e eu me colocar desse tamanho, porque eu tenho Deus, eu me coloco em oração, eu peço pro Espírito Santo ativar os meus recursos internos, lembra? Eu peço, eu sei orar, eu me coloco todo o meu problema, eu entrego, eu me rendo a Deus. Eu falo, Deus, eu entrego a minha vida, todos os meus talentos, toda a minha capacidade, a minha alma a Ti, Senhor. Me mostra toda a capacidade, todo o poder que eu posso e devo desenvolver para me tornar maior do que esse problema. E então, Senhor, me desenvolva no caráter de Jesus. Olha que legal. É um outro nível de vida, vamos combinar? Faz sentido ou não faz?
Comentem aí vocês, se vocês acham que faz sentido. Quem estiver assistindo gravado depois também comenta. Então é isso, ó, desenvolver em vocês uma verdadeira maturidade, porque nós não fomos criados para sermos menores que os nossos problemas. Nós somos criados para sermos maiores do que os nossos problemas. O Flávio, amei, vou continuar a caminhar. Não sei se você colocou agora isso, mas é isso, gente. É preciso tomar uma decisão contra a sua formação cultural para que você possa se concentrar em se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Este é o nosso grande privilégio, a nossa responsabilidade direta e o nosso destino. Olha que interessante. Aí vem aquela coisa assim, nossa, mas então eu não posso mais falar com ninguém, eu não posso mais sair com ninguém. Não, de forma alguma. Faz o seu jogo. Faz o seu jogo. Vai lá, convive com as pessoas, tenha suas relações, até porque é através das relações que a gente se desenvolve, evolui. Mas lembre-se do que é importante e essencial. Ninguém vai pagar o preço das suas escolhas. Ninguém vai arcar com as consequências das suas atitudes. Somente você. Então, nunca coloque a responsabilidade das suas decisões no que os outros acham, no que os outros pensam. E tenha uma linha guia de conduta, de princípios e valores elevada, sólida. Percebe? Aqui a gente está construindo alicerces sólidos para a nossa fé. Cultive a sua fé. Graças a Deus. Vamos para a nossa meditação agora. Vou tomar mais uma aguinha aqui. E vamos em frente. Vamos então ficando mais acomodados, podem fechando os olhos, respirando fundo. Enche o seu peito de ar e relaxa. Mais uma vez, você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai iluminando o seu cérebro, seus olhos, seus ouvidos. Vai acalmando todos os seus pensamentos e você relaxa 10 vezes mais agora. Você relaxa 10 vezes mais agora e começa a se concentrar ainda mais no som da minha voz. Bem tranquila, bem relaxado. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, a sua mente consciente e a sua mente inconsciente, elas se unem em seu benefício para trabalhar para o seu bem-estar agora. Para sua felicidade, e elas começam a trabalhar nas coisas que foram faladas hoje. Você começa a fazer uma reflexão sobre os seus padrões repetitivos, você começa a fazer uma reflexão sobre as suas escolhas, os seus hábitos, e você começa a fazer uma reflexão sobre as suas relações. Então você respira fundo. Seus olhos vão ficando mais pesados e a sua mente mais concentrada ainda no som da minha voz. Bem tranquilo, bem relaxado, bem concentrado nessa meditação. Seu corpo vai ficando 10 vezes mais solto, mais tranquilo, mais relaxado. Você vai sentindo suas pernas se soltando, seus braços relaxando. Você vai sentindo inclusive os músculos da sua face relaxando. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai envolvendo seus olhos, suas orelhas, vai envolvendo todo o seu corpo, descendo pelos seus ombros, sua coluna, passando pelas suas pernas e pés, e vai descendo, saindo pela sola dos seus pés, raízes de luz, de pura luz, que vão atravessando todas as camadas do solo, vão até o centro da terra. Essas raízes de luz vão abraçando o centro da terra e vão recebendo toda a energia, todo o poder da Mãe Terra que vai subindo, passando por todo o seu corpo, vai curando todas as suas dores, dúvidas, medos e inseguranças. São imediatamente e definitivamente curadas agora. Você respira fundo. Essa luz vai subindo pela sola dos seus pés, pelas suas pernas, quadril. Todas as suas dores, dúvidas, medos e inseguranças vão sendo imediatamente e definitivamente curados agora. E a luz vai subindo pelo seu tronco, seu coração, seus ombros, seu pescoço, sua garganta, sua cabeça.
E você sente que todas as suas dores, medos, dúvidas e inseguranças estão imediatamente curados agora. Então você respira fundo. Seu pensamento relaxa, você é totalmente 100% focado no som da minha voz. Você vai agora concentrando toda a sua energia no centro do seu peito. Vai concentrando toda a sua energia no centro do seu coração. Essa energia vai formando um vórtice de luz, como um portal de luz no centro do seu peito. E mentalmente você vai acessando o centro do seu coração, o centro do seu peito. E você vai caminhando pelo jardim da sua alma. Vá observando o jardim da sua alma. Perceba se ele, como que é a cor, como que é a natureza no jardim da sua alma, como que é, como são as flores, os frutos, no jardim da sua alma. Você vai observando a roupa que você está usando no jardim da sua alma, como está o seu estado de espírito aí. Você começa a caminhar e seu jardim vai se iluminando, ficando mais colorido, o cheiro da natureza, da forma exata que você gosta. A temperatura do ar, da temperatura exata que você gosta. E você sente no jardim da sua alma a brisa leve do Espírito Santo, um leve perfume se aproximando de você. Você respira fundo. Sinta sua pele se arrepiando levemente. E você começa a sentir a presença do Espírito Santo no jardim da sua alma. Vá sentindo um perfume leve que vai envolvendo todo o jardim da sua alma. Essa brisa vai balançando algumas folhinhas, algumas flores. Vá observando o perfume. Onde essa brisa toca vai ficando mais iluminado, mais vivo, mais feliz. Vá percebendo. Você respira fundo. E você vai sentindo cada vez mais a presença do Espírito Santo na sua alma, no jardim da sua alma. Vá percebendo sons, cheiros, uma presença que vai ficando cada vez mais forte. A presença do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo vai ficando cada dia mais forte na sua alma e na sua vida. A presença do Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo vai ficando cada dia mais forte na sua alma e na sua vida. Então você respira fundo e vai percebendo que a partir de hoje a presença do Espírito Santo já está mais forte na sua alma e na sua vida. E você relaxa, vai sentindo essa comunhão com o Espírito Santo, vai sentindo essa presença. Se você sentir vontade de chorar, chore. Você está com pleno controle do seu corpo. E você segue respirando e sentindo a presença. O Espírito Santo agora ele vai transformar completamente o jardim da sua alma. E você começa a perceber que vai vindo muita luz, muita luz. Vem muita luz de cima do alto, vem muita luz do solo de baixo, vem muita luz das laterais. Vá percebendo todo o solo se modificando. E você vai vendo agora à sua frente a sua estrada para o futuro. Vá observando se ela é uma estrada estreita, se ela é uma construção íngreme, se é uma construção desajustada, de materiais rudimentares, ou vá percebendo se a sua estrada é uma estrada ampla, bem desenvolvida, bem consolidada. E você, juntamente com essa brisa, com essa luz do Espírito Santo, você vai permitindo que vai ser como se fossem as ondas do mar. As ondas do Espírito Santo vão envolvendo agora a estrada que vai para o seu futuro. E você está de frente a frente com essa estrada e você vai percebendo a luz do Espírito Santo transformando essa estrada. Vá percebendo, você vai caminhando agora pela estrada do seu futuro juntamente com a transformação do Espírito Santo. E o seu caráter vai se renovando em amor,
em fé, em luz, em justiça, em caridade, em vida. Você começa a caminhar agora pela estrada para o seu futuro, com a presença, com a transformação, com toda a força e todo o poder do Espírito Santo. E você vai caminhando com mais fé, com mais força, com mais luz, com mais amor, com mais vida. Você respira fundo. Continue caminhando. Essa estrada vai te levar agora para um novo futuro. Um futuro onde você tem a presença do Espírito Santo na sua alma, te transformando. E todos os dias, a todo momento, o Espírito Santo te guia e te transforma na melhor e mais elevada versão da sua vida e do seu caráter. Todos os dias, a todo momento, o Espírito Santo te guia e te transforma na melhor e mais elevada versão da sua vida e do seu caráter. Respire fundo e sinta a paz do Espírito Santo em você. Todos os dias, a todo momento, o Espírito Santo te guia e te transforma na sua vida e no seu caráter. E você já tem novos comportamentos, você já tem novos hábitos. Você vai começar a perceber agora que a todo momento a sua mente inconsciente vai trazendo para sua mente consciente novas mudanças de hábitos, novos comportamentos e novos pensamentos e sentimentos mais positivos e possibilitadores que você começa a aplicar imediatamente na construção da melhor e mais elevada versão da sua vida no momento presente. Vá percebendo. Todos os dias, a todo momento, a sua mente inconsciente vai trazendo para a sua mente consciente novos hábitos, novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos, que você começa a aplicar a partir de agora para a construção da melhor e mais elevada versão da sua vida neste momento presente. Então você aí nessa estrada, você vai acessar agora essa melhor e mais elevada versão da sua vida. Você caminha mentalmente mais um passo e você vai entrar no ambiente. Vá observando em qual ambiente você está. Vá observando quando você tem a presença do Espírito Santo te transformando seus hábitos, seus comportamentos. Quais são os seus novos hábitos? Quais são os seus novos comportamentos? Qual é a sua nova vida? Como é a sua rotina com essa transformação interior? Vá observando na sua vida futura quais foram os hábitos, os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos que você se desfez. Vá observando quem foram as pessoas que você respeitosamente se desconectou, que você acabou deixando para trás quando você começou a caminhar para a sua vida futura. Vá observando quem é você, olha para o seu corpo, olha para a sua constituição física, para suas pernas, seus braços, sua coluna. Vá observando a sua roupa, o seu cabelo, o seu asseio pessoal. Vá percebendo o seu cheiro, a temperatura do seu corpo. Vá percebendo qual é o sentimento predominante nessa sua vida futura com o Espírito Santo. Vá sentindo uma confiança, uma alegria de viver. Vá começando a perceber que você respira e você recebe essa alegria de viver a cada respiração, porque é muito bom viver e você gosta de viver. É fácil viver. E você se sente cada dia mais confiante para viver a sua vida no Espírito Santo. E todos os dias, sempre que você abrir os olhos para acordar, você vai sentir mais e mais confiança para viver. Todos os dias, quando você abrir os olhos ao acordar, você vai sentir mais e mais confiança para viver. Todos os dias, quando você abrir os olhos ao acordar, você vai sentir mais e mais confiança para viver. Então você respira fundo. E do seu coração, a luz do seu coração vai expandindo ainda mais nessa sua vida. Vá percebendo
Quais são as suas novas ideias, seus novos pensamentos? A sua mente consciente vai te trazendo palavras agora. Palavras para você usar no seu dia a dia. Vá trazendo em forma de palavras o que você precisa mudar na sua vida. O que você precisa construir na sua vida. Como você pode viver a sua nova verdade. E você vai trazendo toda essa vida futura para você agora, no seu coração, que já faz parte de você, com toda a presença do Espírito Santo. Então você respira fundo. E você vai emanando agora essa luz do seu coração para a sua casa. Você vai retornando à presença da sua mente, para o momento presente. E você vai expandindo o seu coração para a sua casa. Você vai ficando 10 vezes, 20 vezes maior agora. E você vai expandindo o seu coração agora. Vai emanando luz. Você vai permitindo que aquele Espírito Santo que está na sua alma vai expandindo. Você vai permitindo que Jesus habite através de você. Habite em você e se manifeste no mundo através de você. Através do Espírito Santo agindo através de você. E você agora vai emanando luz para toda a sua casa e vai imaginando essa luz envolvendo todas as portas, paredes, piso, teto, objetos, todos os moradores da sua casa. E mentalmente você vai dizer para todas as pessoas da sua casa: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Vá dizendo, se você morar sozinha, você pode mentalizar os seus parentes próximos, seus amigos mais próximos, as pessoas com quem você mais convive. Você vai expandindo e você mentaliza mais uma vez. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. E permita que o Espírito Santo transforme a sua casa a partir de agora. É leve, tranquilo e permitido que o Espírito Santo transforme a sua casa agora. E todos os dias, a todo momento, o Espírito Santo transforma a sua casa, o seu lar. Você respira fundo, eu vou contar até 3 e você vem retornando. Somente no 3 você vai retornar. 1. Vem retornando a sua consciência ao momento presente, mexendo o seu corpo, mexendo suas mãos, seus pés. E 2, vai esticando os seus braços, como se você estivesse espreguiçando, trazendo a sua consciência para o momento presente. E 3, você retorna totalmente, vai abrindo os olhos, com confiança, com felicidade, com a presença do Espírito Santo no seu coração e vem voltando para o momento presente. Me contem como vocês estão se sentindo. Foi muito gostoso, muito especial. Interessante que eu tinha programado da gente encontrar Jesus. E aí veio essa presença forte do Espírito Santo, que é algo que a gente não tinha falado ainda nos outros encontros. Tô aqui, ó, terminando minha garrafa d'água. E foi abordado hoje o quanto que o Espírito Santo transforma a gente, a parte sutil. E achei que ficou muito... E aí acabou vindo dessa forma na meditação. Gostei bastante. Vocês gostaram? Me contem. Quem estiver assistindo gravado, depois também escreve aí o que vocês sentiram. A Michelle, maravilhosa como sempre. Muito gostoso, né? Essa sensação, vocês tiveram uma sensação de que quando a gente permite que o Espírito Santo habite, resplandeça na nossa alma, tudo se expande, tudo fica mais leve. Vem muito aqui a questão do frutífero. O que é o fruto, né? O fruto é a fertilidade, é a vida se renovando. Então, que a nossa vida se renove a todo momento, que a nossa alma se renove a todo momento. Graças a Deus. Então, eu vou ler aqui as passagens de hoje para a gente finalizar.
Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Está em Romanos. Outra passagem. Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Está em Colossenses. Então, as frases para meditar. O Flávio. Quando sinto bênção, sinto ondas lilás e energias de vários lados. Que delícia, Flávio! Lilás é ótimo, porque é a energia de transmutação. Que delícia! Ai, que bom! Então, teve uma boa atuação aí em você hoje. Pensando sobre o meu propósito de vida. Parabéns, viu? Parabéns a todos. Eu sei que mesmo quem não tá falando teve aí um sentimento gostoso. Nem todos os dias, você vê que eu até postei hoje com a foto da minha yoga, nem todos os dias são perfeitos. Mas o importante é que todos os dias façam bem pra gente, ainda que minimamente. Tema para a reflexão. Fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Versículo para memorizar. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. Pergunta para meditar. Em que área da minha vida preciso hoje rogar pela oração do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Olha que legal. A Denise, maravilhosa, muito gostoso, né, gente? É isso, para mim hoje, eu acho que fortaleceu aquela questão da paz e vem muito um sentimento de e eu não sei explicar em palavras, sabe? Eu sinto, mas eu não tenho palavras para explicar o que eu sinto. Que eu acredito que é a verdadeira manifestação do Espírito Santo em nós. Nós não precisamos racionalizar tudo. Nós nos renovamos através do nosso entendimento, mas para que a gente chegue através desse entendimento, nós também podemos nos permitir sermos tocados por sentimentos que são tão puros e tão sagrados que a gente não consegue nem traduzir em palavras. Que vocês possam não sentir o que eu estou sentindo, mas muito mais. Tá? Eu amo vocês, amanhã tem mais, nós vamos continuar esse propósito, amanhã olha que legal, nós vamos ver como crescemos, essa semana inteira nós vamos falar da transformação em Cristo, quem puder venha, tá? Porque no ao vivo, porque pra gente juntar esse egrégora, esse grupo de pessoas, juntos nós somos mais fortes, lembra da comunhão? Lembra da unidade? Juntos, eu tenho a minha força, tem a força de vocês que estão aí e todos nós nos beneficiamos. Sabe que vem aqui pra mim? Sabe quem assistiu aquele desenho do Capitão Planeta? Fogo, terra, água, ar, coração, junta todo mundo, dá uma coisa muito maior. E é isso que a gente faz aqui no nosso grupinho, na nossa meditação. Tá bom? Um beijo grande, desejo a vocês um maravilhoso dia e até amanhã. Tchau, tchau.